Olá, pessoal. Vamos trabalhar com vocês mais uma aulinha sobre as competências e habilidades do Enem. Ou seja, o segredão hoje é a gente desvendar qual é a forma, dentro da competência 2, a respeito das abordagens que o Enem faz, um pouquinho diferentes em termos de matemática do que aquilo que a gente aprende no dia a dia aí nas escolas, da forma convencional. Vamos lá, então? E o que diz essa competência 2? A competência de área 2 diz para a gente utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Bom, isso aqui deixa muito claro para a gente a ideia de que nós vamos utilizar as estruturas, entidades, elementos e conhecimentos geométricos dentro de situações do mundo real, ou seja, contextualizadas, interdisciplinares e assim por diante. Então, vamos dividir isso aqui em habilidades. E o Enem vai dividir em 4. Nós vamos trabalhar uma questãozinha para cada uma dessas 4 habilidades. Vamos lá? Você vai ver que é bem fácil. E é fácil também a gente reconhecer aquilo que precisa ser utilizado em cada uma delas. Habilidade 6, na sequência que a gente está fazendo. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Tem duas palavras-chave aqui: o espaço tridimensional e o espaço bidimensional. Normalmente o Enem trabalha nessa habilidade 6 questões que nos mostram figuras geométricas tridimensionais e como que nós poderíamos representá-las no espaço de 2 dimensões. É uma ideia de ou planificação, que é pegar um sólido geométrico e entender como é que esse sólido geométrico seria se ele estivesse desmontado, ou projeções. Como é que eu pego uma projeção de uma figura tridimensional e a converto em uma figura plana, ou projeto, a vejo no plano. São duas das formas mais comuns do Enem trabalhar com esta habilidade. Então vamos lá resolver exercício a respeito dela. Vamos lá então com essa questãozinha de 2014. O acesso entre 2 andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, também conhecida como escada espiral, tá, pessoal? Representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando ponto A até o ponto D. Fica atento com essa informação aqui, ó. Os 5 pontos estão espaçados de forma igual, mas o filézão está nessa outra. Os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. A pessoa vai deslizando a mão do ponto A até o ponto D. Muito bem, está aqui a representação. Ó. Então você tem, saindo do ponto A, sua mão está aqui, daí você vai passando a mão no corrimão, subindo A, B, C, D, lá em cima no ponto E, você terminaria a tua trajetória. O enunciado também está dizendo que P, A e E ficam em uma mesma reta. Legal? Vamos lá então. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é a projeção ortogonal desta figura tridimensional. A escada em espiral, ela está subindo, tá? Então ela é uma figura 3D. Mas a projeção ortogonal é a sombra que forma um ângulo reto lá embaixo. Ou seja, se eu fizer uma iluminação nessa escada de cima para baixo, qual é a sombra que ela vai projetar sobre o plano, sobre o chão? Uma coisa importante deste enunciado, por isso é realmente importante no Enem você ficar atento a cada um dos detalhes do enunciado. Ele está dizendo que a pessoa está deslizando a mão de A até D. Quer dizer, eu não quero a projeção até o ponto E. Então, isso aqui tem uma sacada. Qual é a ideia, então? Isso aqui é um exercício que envolve conhecimento de visão espacial. E como é que a gente vai compreender essa projeção? Significa como é que nós vamos transformar isso aqui para um ambiente bidimensional, para o plano. Então, olha a viagem que a gente vai fazer. Está aqui a nossa figura. A nossa ideia, ou o que o Enem propõe, é que você consiga abstratamente enxergar essa figura aí, ó, de cima para baixo. Você está fazendo esse serviço aqui, ó, a tua espiral. Você está subindo.
Se você olhar de cima para baixo, o que é que você vai ver? Se você olhasse lá para o chão, isso aqui tudo descesse até o chão. Então, olha que legal a animação que eu coloquei para você. Tá vendo? Ó? Você tem uma escada em espiral. Suponha que aquela bolinha que está descendo seja justamente a mão da pessoa no corrimão. O que está acontecendo aqui? São circunferências umas sobre as outras. Repara que lá no fundo, lá embaixo, você está vendo justamente uma circunferência. Quer dizer, a projeção da escada inteira sobre o chão lá embaixo seria uma circunferência. Acontece que a gente está indo do ponto A até o ponto D. Então, eu não estou completando uma circunferência. Completaria se viesse até o ponto E. Qual das figuras das alternativas, então, vai representar essa trajetória? Tá vendo? Legal o exercício, bem inteligente, bem montado. O segredo dele tá, primeiro, entender que a projeção completa seria uma circunferência. E segundo, o detalhe que nos leva só até o ponto D. Então, a única figura que corresponde a esse trajeto, parte de uma circunferência, está na alternativa C. Legal? Questão bastante interessante, inteligente, e é um perfil do Enem mesmo. Trabalhar, né, com essa comparação entre figuras tridimensionais e figuras planas. Habilidade 7. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Bom, isso aqui é bem genérico, pessoal. Dá margem a uma montanha de tipos de exercícios e de possibilidades. O caso anterior, não, era mais objetivo. Mas aqui, identificar características de figuras planas ou espaciais significa, primeiro, você reconhece que tipo de figura é essa? Isso é um triângulo, isso é um quadrado? Ou isso é um paralelepípedo, é um cubo, é uma pirâmide? Que tipo de figura você tem? E ao identificar essas figuras, reconhecer quais são as suas características, comprimento, largura, altura e assim por diante. Ok? Então vamos lá para um exemplo que represente esta habilidade 7. Enem 2013. O programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. O segredo desse exercício está aqui, ó. Simetria em relação ao ponto O. A figura em si, pessoal, nem importa tanto. Ah, você tem um retângulo, aqui você tem dois triângulos e tal. Mas o que interessa mesmo, você tem nesse trechinho, é a ideia de simetria. E aí o que ele vai pedir? A imagem que representa a nova figura, ou seja, uma figura que seja simétrica a esta primeira figura aqui em relação ao ponto O. Muito bem. Então, deixa eu pular aqui para o próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre simetria. Está aí a nossa figura, lembra? Quando a gente fala de simetria, a gente está falando de reflexo perante um determinado espelho. Dependendo de onde eu coloco o espelho, eu vou ter um reflexo. Então, se eu coloco o espelho na minha frente, eu vou ter na minha frente o meu reflexo. Que características que eu tenho do meu reflexo? Essa imagem que é chamada de simétrica ou oposta, ela fica à mesma distância do espelho que eu estou do espelho. Se eu colocar esse espelho no teto, em cima, pessoal, tá? Eu vou olhar para cima e vou ver meu reflexo em cima. A distância da minha cabeça até o espelho que está no teto é a mesma distância da imagem da minha cabeça em relação àquele espelho. Se eu colocar o espelho embaixo, é uma outra simetria que eu vou obter. A simetria que ele quer aqui é em relação ao ponto O. Então, nós vamos simular um plano cartesiano aqui para fazer de conta que nós temos muitos espelhos. Olha que legal. Está aqui o plano cartesiano, está aqui o ponto O. Coloquei ele ali bem na origem do plano cartesiano. Então, veja, essa figura ela pode ter um simétrico em relação ao eixo, olha isso, ao eixo Y. Onde é que estaria o simétrico dela em relação ao eixo Y? Estaria aqui à sua direita. Seria o seu reflexo. Ela olha para o espelho, que é o eixo Y, e enxerga o seu reflexo do lado direito. Se ela estivesse olhando para um espelho que está no eixo X, o seu reflexo estaria aqui embaixo. Aqui embaixo estaria no terceiro quadrante. Mas como a simetria em relação ao ponto O, esse ponto O está aqui, ó, na origem. Então o reflexo tem que estar onde? Tem que estar no quarto quadrante. Legal? Reflexo, imagem não é igual. Reflexo, imagem, simétrico, ele é oposto. Então, para facilitar o nosso trabalho, ao invés de eu ir aqui do segundo para o quarto quadrante direto,
eu vou achar o simétrico dessa figura em relação ao primeiro quadrante. E como é que eu acho? Dá uma olhadinha. Tá aí, ó. Você simplesmente dobrou essa figura para o lado de cá. Porque esse pontinho aqui, ó, está se refletindo pertinho do eixo Y. Esse ponto aqui de cima que eu estou apontando agora, ele tem que estar à mesma distância que o seu simétrico lá do outro lado. Essas duas figuras são uma o reflexo da outra, olhando para o eixo Y. Mas como eu quero achar o reflexo desse carinha aqui, ó, do segundo quadrante, em relação à origem, que é o ponto O, isso tem que estar no terceiro quadrante. Perdão, no quarto quadrante. Então, o que eu faço agora? Eu pego essa figurinha do primeiro quadrante e reflito ela aqui embaixo, usando o eixo X como espelho. Ou seja, dobro ela aqui para baixo. Olha lá que legal. A parte branca fica próxima uma da outra. As distâncias têm que ser mantidas, as distâncias correspondentes. Significa, então, que a figura que é simétrica à figura original, que está aqui no meu segundo quadrante, é essa aqui do quarto quadrante. São simétricas em relação à origem. Uma é o reflexo da outra em relação a esse ponto O. E isso vai estar na alternativa E. Olha lá. Uma no segundo quadrante, a outra no quarto quadrante. Então, a tua ideia de simetria tem a ver com espelho. Falou simetria, eu quero que você pense em um espelho. E aí, o teu objeto olha para esse espelho e vê o seu reflexo. O seu reflexo é sempre oposto. Ó, nós temos oposição. A minha mão e a minha mão direita e a mão esquerda, pessoal, elas são opostas, ó. Elas não são iguais. As imagens do reflexo, elas são simétricos. O nosso corpo, ele é simétrico. Se eu traçar uma linha passando aqui, ó, pela minha cabeça, dividindo o meu corpo inteiro, passando pelo meu nariz, esses dois lados do meu corpo são um reflexo do outro. São simétricos, tá? Então, lembra desse contexto de simetria, a ideia de um espelho. Então, você tem que localizar o espelho e ver como é que vai ser a imagem desse objeto em relação àquele espelho. Legal? Então, vamos lá para a próxima habilidade. Habilidade 8. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Essa habilidade também é bastante ampla, digamos assim, bastante genérica, né? Situação-problema, sim, a gente compreende aqui uma coisa mais objetiva. Uma situação-problema significa que eu estou dando para você informações a respeito de algo que eu preciso resolver. E para resolver, eu preciso utilizar estruturas algébricas, eu preciso construir, trabalhar com fórmulas, relacionar os elementos que estão presentes. E eu tenho que utilizar, então, essas fórmulas, né, essas equações, essa álgebra aí, trabalhando com sólidos geométricos ou figuras planas, não importa aí, porque aqui não há uma especificidade se são figuras tridimensionais ou não. A situação-problema, portanto, é algo que vai ser proposto, uma historinha, que para resolvê-la precisaremos utilizar aí as relações matemáticas oriundas da geometria e normalmente álgebra. Vamos entender dentro do exemplo que eu vou propor. Questão de 2016, diz lá o seguinte, ó. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Tá aqui a figura, ó. Repara que a figura tem 3 silos e as dimensões dos silos, mas o enunciado está dizendo que apenas um silo está cheio. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Bom, é importante lembrar do enunciado isso aqui, ó, que é um único silo que a gente vai utilizar, e não os 3, legal? O silo é formado por um cilindro e por um cone. É interessante também a gente observar que é comum que nas habilidades do Enem, elas não sejam habilidades estanque. O que significa isso? Olha, a habilidade é só figura geométrica. Não, aquela habilidade lá é só exercício de PG. Não funciona assim, pessoal. É muito comum que as habilidades elas
elas se interpenetrem, que haja uma mistura entre elas. Esse é um exercício, por exemplo, onde a gente vai trabalhar a geometria com a razão. Razão, proporção, no caso aqui só a razão, porque nós vamos pegar o volume do silo e dividir pelo volume de um caminhão, para descobrir quantas viagens são necessárias, tá? Então tem essa interação entre as várias habilidades. Vamos imaginar que cada habilidade tem exatamente tais características, só aquilo lá. Não, elas têm uma linha geral, mas é comum que elas se misturem, legal? Então vamos lá, como é que eu calculo o volume do silo? É a soma do volume do cilindro com o volume do cone. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a altura do cilindro e do cone são diferentes, então eu vou fazer a área da base vezes H, que é a altura do cilindro. E o volume de um cone é sempre a área da base vezes a altura sobre 3. Como a área da base do cilindro e do cone aqui são iguais, então eu coloquei o mesmo símbolo. Mas como a altura do cone é menor, eu usei o Hzinho para ela, legal? No entanto, como a área da base é a mesma e são círculos de mesmo raio, então para a área da base eu vou usar o mesmo carinha, πr ao quadrado, legal? πr ao quadrado vezes H para o cilindro, πr ao quadrado vezes Hzinho sobre 3 para o cone. Agora vamos substituir o raio que é 3 para um e para o outro. H por 12 e o Hzinho por 3. Tá aí, π vezes 3 ao quadrado vezes 12, que vai dar 9 vezes 12, 108π. Aqui eu vou cortar o 3 de cima com o de baixo, vai ficar mais 9π. 108π mais 9π, 117π. Lembra que no enunciado ele pediu para a gente usar o π igual a 3. Então, se eu substituir o π por 3, 3 vezes 117 dá 351 metros cúbicos. Esse é o volume do silo. E nós sabemos do enunciado que cada caminhão tem um volume de 20 metros cúbicos. Então agora é só dividir o 351 por 20. Isso vai dar 17,55. Quer dizer, eu vou precisar de mais do que 17 viagens. O número mínimo de viagens vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 18. Legal? Fácil a questão, muito sossegado aí para você resolver. Beleza? Próximo. Habilidade 9. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Essa é uma habilidade também bem genérica, né? Quando eu falo de espaço, pessoal, isso envolve tudo. Envolve ponto que é adimensional, com retas que são unidimensionais, com quadrados que são bidimensionais, com paralelepípedos que são tridimensionais. Está tudo misturado aqui. Tá? Então, utilizar os conhecimentos geométricos de uma forma genérica de tudo. Na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Solução de problemas, situações, problema. Basicamente parecido com a habilidade anterior. E ao falar cotidiano aqui, eu diria que é onde ele está frisando mais o tipo de abordagem. Quer dizer, situações que sejam mais relacionadas a coisas do dia a dia das pessoas comuns. Legal? Vamos ver na proposta de exercício que eu selecionei para vocês. Enem 2016. Também um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Aí as figurinhas são dadas. Repara que a figura A tem comprimento x mais 7, largura x, é um retângulo. Mas a figura B não é um triângulo. Cuidado. É uma figura esquisitona, o próprio enunciado já propôs isso. Na verdade, é um quadrilátero, tá? Bom, vamos ver como é que nós vamos lidar com isso. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a quanto? Volta no enunciado. Ele está pedindo para você determinar as medidas do terreno retangular para que a área dele seja igual à área da figura B, que é a área esquisitona. Então, nós temos que calcular a área da figura esquisitona.
E depois, o nosso retângulo tem que ter a área dessa figura aqui. É uma intervenção de conhecimentos geométricos dentro de uma situação cotidiana aí, ó. Pai que quer dar de presente para os filhos, terrenos e assim por diante. Tá, mas como é que eu vou calcular a área dessa figura esquisitona? Vamos segmentar essa figura. Se você traçar esse segmento que nós acabamos de marcar aqui, ó, você vai ficar com dois triângulos retângulos. Então, vamos calcular as áreas desses dois triângulos retângulos, porque a soma deles vai ser igual à área desse terreno aqui, a área da figura B. Legal? Vamos lá. A área de triângulo, pessoal, é base vezes altura sobre 2. Triângulo retângulo é mais especial ainda. Por quê? Porque os seus catetos, eles já serão as bases e alturas. Então, ó, área 1, base 1, que é 15 vezes a altura 1, que é 15. A base 2 vai ser 3 vezes a altura 2, que é 21. Então, 15 vezes 15 sobre 2, mais 3 vezes 21 sobre 2. 15 vezes 15, 225 sobre 2, mais 3 vezes 21, 63 sobre 2. Juntou, deu 288 por 2, ou 144 metros quadrados. Nós sabemos que a área da figura A tem que ser igual à área da figura B. A área da figura A é a área de um retângulo, base vezes altura. Quem é a base desse retângulo? X mais 7. Quem é a altura dele, a largura? X. E essa área tem que ser igual a quanto? 144. Galera, o que vai acontecer aqui? Você vai obter uma equação do segundo grau. Vamos distribuir. X² mais 7x menos 144 igual a zero. Que dá para resolver por soma e produto. Ó. São duas raízes cuja soma desse cara aqui, o b com sinal trocado, portanto, menos 7, e o produto menos 144. Relaxa, se você não gosta de soma e produto, vai usar Bhaskara e é só alegria. Mas que números são esses que tem soma menos 7 e produto menos 144? Tá aí, ó, menos 16 e 9. Menos 16 vezes 9 dá menos 144. E menos 16 mais 9 dá menos 7. Bom, como nós vimos anteriormente, as dimensões do terreno retangular são x e x mais 7. O menos 16 tem que ser descartado. Então, uma dimensão vai ser 9 metros e a outra, que é x mais 7, 9 mais 7, 16 metros, alternativa B. Legal? Com isso, a gente deu uma geral aí para você na competência 2 e nas suas 4 habilidades. Legal? Tem um monte de exercício que tem esse perfil. Lembre-se, não são todos iguais, mas eles vão obedecer a esses padrões que a gente tem delineado com vocês. Legal? Até a próxima. Beijos do Giel. Bye.